Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser em efeito com essa cara aqui, porque eu tava ali lavando louça, limpando e lembrando de uma conversa que eu tive com uma pessoa que a pessoa usou a seguinte afirmação pra mim. Não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação. Eu não me conformo com tudo que vocês passaram e seu pai, tipo, o Frisa foi no meu pai, né? O seu pai, você e sua irmã continuam na igreja servindo a Deus. E eu fiquei pensando, sabe? Não fiquei com dúvidas porque a gente em casa, na verdade, acho que meu pai é uma das pessoas que nunca questionou, acho que a Deus quanto a isso. Mas eu fiquei pensando, realmente, eu postei algumas fotos da minha mãe anteriormente aqui nos meus status, de como ela era antes e de como ela foi ficando durante a doença, mas tipo, a gente aqui em casa não tem problema nenhum em comentar sobre isso. A minha mãe, tipo, foram mais que 5 anos, mas nesses 5 anos foram 5 anos crucial. A minha mãe, a mãe dela faleceu, ela entrou em depressão. A psicóloga viu que não era só depressão, foi atrás de psiquiatra, neuro, e minha mãe foi diagnosticada com Parkinson. E depois tratou o Parkinson durante 1 ano e viu que não era só Parkinson. Minha mãe foi diagnosticada com uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva. Um senhor xingamento, né? Mas foi essa a doença da minha mãe. E a médica explicou de uma maneira, tipo, muito simples para que a gente conseguisse entender. Ela disse assim que no Alzheimer a pessoa perdia a cabeça e ficava com o corpo. E que nessa doença minha mãe, infelizmente, perderia o corpo e ficaria com a cabeça. Um resumo bem breve, a médica falou que ela iria perdendo as coisas aos poucos, iria perder movimento, fala. E realmente foi isso que aconteceu. Durante esses 5 anos, a gente viu minha mãe gradativamente ir perdendo as coisas ao pouco. Primeiro, ela perdeu o equilíbrio, depois, ela perdeu a força para comer sozinha, a força para andar sozinha, a força para tomar banho sozinha. E nos últimos tempos dela, acho que nos últimos 6 meses, a gente viu, tipo, E nos últimos 6 meses a gente viu tudo isso de uma forma muito rápida. A minha mãe começou a emagrecer muito, a ter muita sensibilidade nos ossos. Os ossos da minha mãe ficou praticamente ossos de vidro. A gente tinha que ter um extremo cuidado para levantar, abaixar, sentar. Porque se você levantasse o braço da minha mãe com muita força, quebrava. Se você sentasse minha mãe com muita força, ela quebrava. A minha mãe quebrou o braço com a gente levantando ela para colocar uma blusa. Então, tipo, a gente, nesses últimos 6 meses, foi, tipo, muito rápido. Ela emagreceu muito rápido, ela começou a ter coisas muito rápidas. E a última coisa que a gente viu a minha mãe perder foi comer pela boca. Minha mãe amava comer. E minha mãe perdeu, tipo, esse direito de comer pela boca. Que ela foi pro hospital e lá eles colocaram uma sonda na barriga dela e ela só podia se alimentar por aquela sonda. Água, tudo por aquela sonda. Ela podia, tipo, pouquinho na boca, um Danone, umedecer alguma coisa na boca, mas, tipo, foram coisas de 1 mês, que foi o que ela ficou com essa sonda. E por que eu tô te contando isso? Por conta disso que me falaram, que não se conforma de tudo que a gente passou, a gente continua adorando a Deus. A minha mãe era a pessoa de mais fé no mundo que eu conheci. Tudo, eu vi minha mãe perder tudo. Tudo. Mas eu nunca vi minha mãe perder a fé dela. Nunca. A minha mãe permaneceu recebendo comunhão em casa quando ela não tinha mais força para poder sair para ir na missa, porque mesmo com ela não conseguindo mais ficar em pé, a gente levava ela na missa de cadeira de rodas. Tinha gente que vinha em casa levar ela na missa. Quando não era a gente que levava, alguém levava a minha mãe na missa. E tudo que a minha mãe, tipo, minha mãe perdeu tudo, menos a fé. Ela nunca perdeu a fé dela. E hoje em dia, tipo, eu digo por mim, quando a minha mãe ficou doente, eu perguntei pro meu pai, né? Falei, pai, por quê? Por que justo com a mãe? Minha mãe, ela sempre trabalhou em encontro de jovens, encontro de casais, sempre se doou pra Deus. Sempre dedicou as coisas pra Deus, pra servir a Deus. Minha mãe e meu pai se dedicaram muito tempo pra Deus.
E eu questionei meu pai. Quando a minha mãe estava internada, que minha mãe ficou na UTI, eu falei pra minha irmã, né? Falei, Tata, eu acho engraçado. Todo mundo diz, nossa, eu vejo a mão de Deus. Falei, mas se realmente existe essa mão de Deus, por que eu não tô vendo a mão de Deus sobre a minha mãe? Porque eu não tô vendo a mão de Deus sobre essa situação toda. E a minha irmã falou pra mim assim, ela falou, Andressa, não questiona Deus. Deus sabe de tudo. E quando a minha mãe tava na UTI, eu recebi resposta de muita coisa que eu questionei a Deus, sabe? Deus me respondeu as minhas coisas através da minha mãe. A minha mãe, quando ela foi pra UTI, a gente internou minha mãe num sábado. Quando eu cheguei no domingo, lá o médico olhou pra mim e desenganou. Falou que se a minha mãe saísse do hospital, tipo, me destruiu. Tipo, o médico me destruiu, falou muita coisa. E eu falei, saí do hospital, da visita, mandei mensagem pro meu pai e pra minha irmã, liguei e comentei sobre o que o médico tinha falado pra mim. E chorei muito, tal, mas quando o médico falou pra mim e saiu, eu olhei, tipo, pra minha mãe tava dormindo, e falei pra ela assim, falei, mãe, eu sei que pode estar, tipo, tudo muito difícil, mas se você conseguir lutar, luta por favor, porque a gente ainda precisa da senhora. Eu fui embora no domingo, na segunda-feira eu cheguei, e o médico olhou pra mim, foi a enfermeira, desculpa, a enfermeira olhou pra mim e falou assim, a sua mãe tem força, ela luta como uma guerreira, e eu não esqueci dessa frase. Segunda-feira minha mãe ainda tava meio dormindo, terça-feira minha mãe já tava um pouco melhor. E eu fui, tipo, eu vi a mão de Deus realmente ali naquele momento. E, tipo, algumas pessoas questionam até hoje porque a gente continua firme e forte. Não vou dizer que a gente continua, tipo, fortão todas as vezes. Tem vezes que a gente fraqueja, tem vezes que a gente chora, tem vezes que a gente fica triste. Fazem só 7 meses que a minha mãe foi pra junto de Deus. E não é uma coisa fácil, porque muita coisa lembra minha mãe, né? A gente... Tudo, na verdade, lembra minha mãe. As coisas que a gente faz na igreja. Tá chegando encontro de jovens. Minha mãe amava encontro de jovens. Mesmo quando a minha mãe tava doente, a gente levava a minha mãe um pouco do encontro de jovens. Tá chegando encontro de jovens e é um final de semana que eu fico bem triste. Porque é uma coisa que minha mãe gostava muito. Mas por que eu tô gravando esse vídeo pra você hoje? Eu não sei o que tá acontecendo com você. Eu não sei quais são suas dúvidas. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não sei pelo que você tá passando. Eu não sei o que você tem que enfrentar. E eu não sei ainda quais vão ser as suas batalhas. Eu não sei quais vão ser as minhas. Eu não sei quais são as de ninguém. Mas o que eu posso te dizer é que, mesmo diante de todas as batalhas, mesmo diante de todas as lutas, mesmo quando você for pro chão, e mesmo quando você achar que você não tem mais força para lutar, olha pro céu. Lá você vai achar sua força. Deus não te desampara. Deus não te desampara. Não questiona Deus. Meu pai diz uma frase muito sábia. Não pergunta a Deus o porquê. Pergunta a Deus pra quê. Tudo isso que aconteceu, eu digo por mim, me fortaleceu muito. Fortaleceu muito a minha fé, sabe? Porque eu vi a minha mãe, mesmo diante de tudo, mesmo quando a minha mãe tinha motivo pra desistir, ela continuou ali com a fé dela. Então, o que eu posso dizer pra você é: luta. Desiste não. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que você vai querer chorar. Vai ter dia que você vai acreditar que nada tem solução. Mas tem. Sabe por quê? Porque o amor de Deus sobre você é imenso. O amor de Deus não te desampara. Deus está ali, do seu lado. Muitas vezes você não vê por orgulho ou por egoísmo. Mas Deus continua do seu lado sempre. Não desiste não, tá? Tenha um bom dia e uma boa quarta.